Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes e você vai assistir agora mais um programa O que a Bíblia diz. E como você já sabe, nós estamos em uma série sobre provérbios e o tema do nosso programa de hoje é Olhe para frente. Eu quero ler com você Provérbios, capítulo 4, versículo 25. Vou ler na versão NVI, olha o que a minha Bíblia diz. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Deixe eu ler mais uma vez, ressaltando essa realidade. Olha que texto maravilhoso. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Meu querido irmão, minha querida irmã, que texto lindo, que texto maravilhoso. É o rei Salomão que está instruindo o seu filho e também instruindo a igreja, nos instruindo. Olha a advertência, olha como Salomão está sendo pontual. Olhe sempre, preste atenção. Que ele não diz assim, olhe de vez em quando para frente. Ele não diz que é uma opção. Ele diz que isso é uma necessidade. E uma necessidade constante. Olhar para frente. Permanecer com os olhos para frente. Se eu te perguntasse, para onde os teus olhos estão direcionados? Imagine que a vida ela é como um carro. Nós podemos olhar para várias direções. Eu tenho habilitação e eu dirijo com certa regularidade. E existe um para-brisa gigantesco à minha frente, para que eu possa ter uma visão muito ampla e possa enxergar tudo que está à minha frente. Mas existem alguns espelhos, que são o que nós chamamos de retrovisor. Existe o retrovisor aqui do centro e existe os dois retrovisores, que ficam uma à minha esquerda, outra à minha direita. Para dirigir, eu preciso olhar rapidamente para os retrovisores, mas a minha atenção deve estar sempre à frente. Eu não posso descuidar. Não faz sentido olhar só para o retrovisor e esquecer de olhar para o para-brisa, com a visão frontal. O que acontece é que muitas pessoas elas têm deixado de olhar para frente, porque vivem presas no retrovisor da vida. Se ficarmos com os nossos olhos presos no passado, nós não conseguiremos olhar para frente e caminhar para frente, porque com os olhos no passado, nós viveremos das experiências passadas. E qual é o problema desse tipo de pessoa que vive olhando para trás? É o tipo de pessoa que vive no saudosismo. É o tipo de pessoa que vive incomodada porque entende que os dias passados eram melhores do que o presente. É o tipo de pessoa que não consegue ver esperança. É o tipo de pessoa que não consegue ver com alegria porque está o tempo todo olhando para o passado. Não, irmão, nós não podemos ficar olhando para o passado. Nós temos que olhar para frente. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo. Pessoas que olham para o passado, elas deixam que as experiências do passado ditem a maneira como elas vão caminhar para frente. Porque um dia quebrou uma empresa, acha que todas as outras empresas que abrir também quebrarão. Porque um dia foi assaltado na rua, acha que toda vez que passar por aquela rua vai ser assaltado de novo. Porque um dia foi ofendido num relacionamento, acha que em todos os relacionamentos será ofendido. E assim vive uma vida do presente, construindo o futuro, mas sempre preso no passado. Salomão está nos advertindo, olhe para frente. Mantenha o olhar fixo para frente. Mas além de não olhar para trás, nós também não podemos olhar para o lado. Olhar para o lado no sentido de buscar
concorrência. Existem hoje tantas pessoas preocupadas o tempo todo com o que o irmão está fazendo do lado. Tem uma grande vitrine que tem atraído o olhar de muitas pessoas e tem matado muitas pessoas, porque elas têm caminhado num lugar de comparação. Esse lugar é as redes sociais. Elas olham a quantidade de seguidores e desejam ter o mesmo tanto, olham o estilo de vida, o que se chama de lifestyle, e quer ter o mesmo estilo de vida, fica se comparando o carro, o cônjuge, os filhos, a criação dos filhos. Pare de ficar olhando para o lado, pare de ficar se comparando com as pessoas, pare de ficar o tempo todo achando que a sua vida tem que ser igual à vida do outro, que o outro começou a caminhada há muito menos tempo que você, já está mais na frente. Pare com isso. Salomão está nos chamando a olhar para frente e não olhar para o lado. E aí muita gente fica olhando para o lado, fica se decepcionando, se frustrando. Não só olhando para o lado e se decepcionando e frustrando porque vive na comparação, mas porque também fica esperando alguma coisa de quem está do lado. Irmãos, nós não temos que esperar nada, absolutamente nada das outras pessoas. Tudo o que você tem que esperar é de Cristo Jesus, o Senhor. Tudo que você tem que esperar é dele, é por isso que nós olhamos para frente. E um terceiro lugar que não devemos olhar é para frente, mas no sentido de uma falsa ambição. É quando você tira os olhos do alvo, olha para frente, mas olha para o objeto errado. Quem olha para o objeto errado vai na direção dele e às vezes perde a direção do objeto certo. E o que nós temos que olhar? É como Paulo diz aos Filipenses, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para o alvo, para o prêmio da vocação celestial. Eu prossigo. Você tem olhado para o alvo? Porque o nosso alvo, ele precisa ser Cristo. Olhe para o alvo. Mantenha os olhos fitos no alvo. Olha, meu querido irmão, minha irmã, não tem nada de atrativo nas coisas desse mundo. Elas duram talvez um período de tempo. Elas trazem uma alegria que é transitória, que é passageira, uma alegria efêmera. Elas comprometem apenas o momento. Mas quando nós olhamos para Cristo, existe uma alegria eterna, existe uma vida eterna, existe um lugar de descanso e tranquilidade eterna. João, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele é elevado em espírito ao céu. E ele descreve o que ele viu. Sabe o que João viu? Ele viu um grande trono no centro do universo, com alguém que estava assentado no trono. João fica admirado com aquele que está sentado no trono. João cria expectativa por aquele que está sentado no trono. O coração de João é tomado de alegria por aquele que está sentado no trono. Irmãos, que prazer é olhar para Jesus. Olhar para aquele que tem o domínio de todas as coisas. Olhar para aquele que tem a resposta para as dúvidas do nosso coração. Olhar para aquele que tem a razão da nossa existência. Olhar para aquele que tem as respostas para todas as nossas inquietações. Por que você não tem olhado mais para o Senhor? Eu quero trazer as consequências. As consequências daqueles que não olham para Jesus. Primeira consequência, não olhar para Jesus é tropeçar, é ter os pés trôpegos, vacilantes. Irmãos, quando tiramos o nosso olhar de Jesus, invariavelmente nós vamos tropeçar. Invariavelmente os nossos pés vacilarão, porque andar sem olhar para Jesus é andar com pés vacilantes. Mas a segunda consequência daqueles que não olham constantemente para Jesus é decepção. Existem inúmeras pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com pastores, decepcionadas com líderes, porque em algum momento da caminhada tiraram os olhos de Jesus. E quando tiramos os olhos de Jesus, a frustração é certa. A frustração é certa.
nós andamos perdidos e andamos frustrados. Mas tem uma terceira consequência, a última consequência que eu quero compartilhar. É que tirar os olhos de Jesus tira também o nosso senso de propósito, porque começamos a nos sentir perdidos. Quem não olha para Jesus, caminha olhando para qualquer outra coisa que não é Jesus. E se caminha olhando para qualquer outra coisa, caminha perdido, caminha sem direção, caminha sem alvo, caminha sem propósito. A vida se torna um lugar vazio, de experiências chulas e efêmeras. Pergunta que eu te faço a nível de retórica é sobre quem está repousando o seu olhar. Para quem você está olhando? Deixa eu ler para que você entenda mais uma vez. Olha o que Salomão diz, meu irmão. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Eu quero te incentivar, olhe sempre para frente. Olhe sempre o que está diante de você. Mantenha o olhar fixo e seus olhos repousarão em Cristo Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu espero que Jesus tenha ministrado ao seu coração por meio desse texto tão lindo e tão precioso. E espero de coração que os seus olhos estejam em Jesus. A minha oração individual é para que Jesus não me deixe tirar os olhos dele. E a minha oração coletiva é para que Jesus não deixe que nenhum de nós tire os olhos dele. Nós ficamos por aqui com esse programa. Eu te vejo no programa que vem. Eu espero que Deus tenha falado com você. Um ósculo santo no seu coração. E até o próximo programa. Deus abençoe.